E aí, concurseiro aí, concurseiro, acabou de sair o resultado da ALEAN 2025, o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e eu estou aqui muito nervoso, muito ansioso, porque o meu nome está lá entre os cadastros reserva. Eram só, na minha área aí, tinha 9 cadastros reservas, e eu tô dentro, então já dei uma choradinha, mas vamos lá, vamos informar aqui que vocês precisam da informação. No, aqui acabou de sair, né? Dia 22/1. Então saiu há aproximadamente 15 minutos os resultados e foi divulgado primeiro o gabarito definitivo da prova objetiva. Então o que, que é isso? É justamente teve o gabarito, né, inicial, que foi divulgado logo após a prova, 2 dias depois da prova. E aí a gente tem agora o gabarito definitivo. O que, que eu reparei aqui? Muitas questões anuladas, principalmente nesse caso aqui do agente legislativo, né? 4 questões. E aí eu fui dando uma olhada de forma geral nas outras e houve também mudanças de gabarito e, no caso, também anulações. Então, mostra que talvez a prova, em alguns momentos, essas que têm anulação, podem ter ficado dúbias, né? Numa questão com uma possível dupla marcação, alguma coisa do tipo, que poderia talvez ir possivelmente para questões judiciais, quem sabe, né? O que não seria legal para a banca, então a banca anula logo. E no caso da mudança do gabarito, algum erro, alguma coisa do tipo. E aí, basicamente aconteceu isso em todas os gabaritos. Houve questões anuladas e também houve questões que mudaram, né, de as letras, beleza? E o que acontece? Aqui depois eles divulgaram o resultado preliminar da prova objetiva. Então, dando uma olhada de forma geral no resultado da prova objetiva, aconteceram 2 situações específicas que você precisa ficar muito atento aqui para o que eu vou explicar, para você depois não se confundir, tá? Quando eu fiz um vídeo que falava justamente que eu achava que as notas seriam medianas, pelo que eu analisei assim da prova, a questão da dificuldade da prova. Vou ser sincero para vocês que eu acreditava que a prova seria muito mais difícil e que muito mais pessoas, no caso, as pessoas não iam conseguir ser aprovadas, né? Então muitas seriam reprovadas logo de cara e as aprovadas já seriam assim, aprovou, passou, né? Então só quem fosse assim um alto nível mesmo ia conseguir ser aprovado na prova. O que que acontece? Na parte aqui que eu analisei do agente administrativo, por exemplo, né, ou no caso o agente legislativo técnico administrativo, que a maioria das pessoas fez para essa vaga, né, de assistente técnico, valia 60, né? A pontuação máxima era 60 e a gente teve aqui uma nota maior de todas 54. É um alto nível, mostra aí uma preparação muito boa, né? A gente tem aqui, inclusive, olha, o destaque para o nosso segundo colocado aqui, o Andrei, 2005, né? O cara não fez nem 20, quer dizer, fez 20 anos aí, não fez nem 20 anos ainda e tá aprovado aí em segundo. Então, assim, a disputa para assistente técnico administrativo foi uma disputa muito forte, muito acirrada, notas altíssimas lá em cima, conforme, nesse caso, a gente já tinha meio que uma previsão nesse cargo, né, pela uma tabela que eu tinha feito, uma tabela informal, aí com alguns inscritos, algumas pessoas que acompanhavam os vídeos, tá? E aí, mas só que ao mesmo tempo, a gente tem, teoricamente, poucos aprovados. Como assim? Porque, olha, nós tínhamos aí um total de pessoas concorrendo, né? Que ultrapassava, eu acho que se eu não tô enganado, né? Salvo engano, eu vou até abrir aqui pra gente conferir direitinho, mas salvo engano, a gente tinha 20 mil pessoas na, concorrendo nesse cargo, né? Tá aqui, ó, 23 mil candidatos, tá? E aí, gente, com 23 mil candidatos, a gente podia ter uma concorrência muito grande. Ó. Tem muita gente, isso aí é um fato, né? Pelo que eu dei uma olhada aqui nas páginas, a gente tem aí um aproximado de umas 30, um pouco mais de 30 pessoas. Mas assim, para o número de concorrentes, a gente teve até que muita gente foi aprovado, e aí o resto aqui, o detalhe importante para falar, é que quem está reprovado, quem foi reprovado, não aparece na lista. Então, se o seu nome não apareceu na lista, infelizmente, você foi reprovado, tá? Então, você já sabe disso, e não tem como saber assim, fiquei quase para entrar, né? Obviamente você vai ter a consulta individual, que inclusive eu vou já até adiantar logo essa etapa para você, que foi o que saiu aqui, né?
Também saiu, a gente já vai voltar lá para a lista final, tá? Para analisar tudinho. Mas saiu aqui a consulta individual, então você clicando nesse link, vai pedir o seu CPF, e aí no caso eu já fiz aqui, já fiz o meu login, e aí veio aqui para minha prova. E aqui na minha prova tem todas as notas, todos os acertos, né? E o final a nota aqui, que eu tirei 55 pontos. E aí depois a gente vai até fazer uma análise mais profunda desses dados aqui, se foi bom, se foi ruim. De qualquer forma, voltando aqui, o que eu percebi? Agora sim entram algumas mudanças, né? Os outras áreas de técnico, a gente também teve um nível ok, assim, pode dizer que foi alto, né? Aqui, ó, os primeiros colocados aqui do usuário de computador, por exemplo, errou 9, né? 9 questões. A gente também tinha uma concorrência, obviamente, menor nessa daqui. No caso do manutenção de computadores, também manteve aí essa média, né? 52, o número 52 foi o que foi aprovado. Então, são áreas, nas áreas de nível médio, se a gente for olhar por esse lado, são áreas que, no caso que era todos concorriam na área de agente, né? Uma nota assim, meio que alta. Quando chegou aqui na telecomunicações, já deu uma caidinha, 45 de 60, né? Então, 15 erros. E olha só, bem pouquinho aprovados. A gente tem aqui, com certeza, não tem como contar agora, mas tem vamos supor aqui, cerca de 20 e poucas pessoas aprovadas. E olha o tanto de gente que concorreu, né? Não sei se essas pessoas estavam presentes, mas no caso da comunicação de rede, era 143 pessoas, não é isso? É essa área, né? Ou eu tô confundindo com o nome da área? Telecomunicações técnico de rede, é isso mesmo. Técnico de rede. Então, o técnico de rede tinha 143 pessoas, passou aí cerca de 20 pessoas. Então, já começa a ter uma dificuldade maior, né? Você percebe que teve mais erros, inclusive aqui. Produção audiovisual também tem mais ou menos o mesmo tanto de aprovados, 47 a nota de quem passou. Cinegrafista, aí sim tem um corte bem considerável. O maior tem 43 e ele ainda abriu 3 pontos de vantagem do segundo colocado. Quando a gente vai olhar no caso do cinegrafista, tinha 92 pessoas concorrendo e aí no final das contas passou aí mais ou menos uns 10, não é isso? 3, 6, 12, 15, uns 18, vamos dizer assim, basicamente aí. Editor, nível também alto aí, basicamente, um nível, mas também não tão alto assim, não, nada chegando perto dos 60, né? Beleza. E o fotógrafo aqui, muita gente conseguiu ter uma aprovação no fotógrafo, né? Achei aí foi além do normal. O produtor de imagem também, já uma queda considerável. Beleza. Aí a gente chega no nível de analista. Vamos lá. Analista, aí já era diferente. Aqui já não era mais só 60 questões. Aqui já eram 80, nesse caso do analistas. Então, nos analistas, a gente, tipo assim, já aconteceram em outros concursos da própria FGV de valer 80 e as pessoas tirarem 72, 70 e pouco, né? Eu chutava que a nota de corte da educação física, por exemplo, a nota máxima da educação física, era por aí, uns 70 pontos, assim, acho que tranquilamente na minha cabeça, né? E aí a nota do analista de controle já vem aqui com 65, sendo que foi uma coisa típica o primeiro colocado aqui, né? Que também é uma pessoa muito jovem, 20 anos. Mas o segundo colocado 58. Então já tem uma queda expressiva aqui do primeiro para o segundo, né? E a gente tem, nesse caso, já mostrando que o nível da prova já foi, talvez assim, podemos dizer, um pouco difícil, né? E aí no analista ainda tem muita gente que conseguiu aí ser aprovada, mas assim, muita gente de uma forma bem relativa, né? Eu tô falando assim, muita gente, mas vamos lá. No caso do analista de controle, 900 inscritos, a gente tem aí aproximadamente ou vamos dizer que em cada lista dessa tenha cerca de 40, né? 40 pessoas. Então a gente tem aí 80 e aqui tem mais uns 20. A gente tem aí 100 pessoas de 900, então já é uma nota aí menos do que, né, um pouco mais de 10%,
sendo aprovados. Administrador de empresa, nota de corte 67, então uma prova que relativamente tá um nível ok, né? De dificuldade. E aí, depois a gente vem vindo aqui para outras áreas, até obviamente isso aqui eu falei que foi um pouquinho mais alto, muito mais gente conseguiu passar no administrador de empresas, e aí vem aqui pro comunicação de dados. Olha a comunicação de dados, só quantas pessoas passaram, só isso foram aprovados. Sendo que a nota maior foi 61 de 80, ou seja, o primeiro colocado, ele erra aí aproximadamente 19 questões, né? A gente está falando de um número de erros significativo. Então, a prova teve essa questão da prova ser um pouquinho mais difícil. No caso desse daí, que é o analista de comunicação de dados, a gente tem aqui, acho que é esse, analista de rede de comunicação de dados, 200 pessoas, 286 pessoas concorrendo, e a gente tem aí uma quantidade de aprovados bem pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas aprovadas. Analista de sistemas também, poucas pessoas aprovadas. Olha a nota de corte do analista de sistemas, 56. 56, tem ideia disso? A pessoa que passou em primeiro, a nota foi tão complicado, a prova nesse caso aqui, que a pessoa errou mais de 24 questões, né? Errou 24 questões e ainda foi a primeira colocada. Eu acho que eu tô falando certo, né? 80 isso mesmo. 24 questões ainda foi o primeiro colocado. Assistente social, 62 pontos. Nota de corte também relativamente baixa. Cientista político. Olha, não, assistente social foi esse, né? Mas olha aqui o cientista político. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Cientista político. Quantos cientistas políticos concorreram? 46. De 46 passaram só 6. Obviamente que tem as ausências, né? Também. Contador, 59. Também aí bastante interessante essa questão. Design, 73. Altíssimo nível design, né? Ou a prova estava talvez um nível mais fácil. Também isso não é de se descartar, né? Mas ainda assim, parabéns aí para as pessoas que conseguiram esse desempenho. Economista 64, dentro da média. Enfermeiro 65, dentro da média. Engenheiro civil 56, baixíssima nota, baixíssima, baixíssima nota, né? Então, assim, também provavelmente uma concorrência muito grande. Engenheiro eletricista também, mesma situação, 56. Fisioterapeuta 55, muito baixa. Historiador também 55. Intérprete de Libras. Cara, aqui nós temos uma situação muito, muito curiosa, vamos dizer assim, e um problema que, pelo que eu sei, já se repete em alguns concursos. Olha só, intérprete de Libras, 74 pessoas concorrendo, 2 vagas, certo? Aqui nós temos aprovados 2 pessoas, 2 pessoas aprovadas no intérprete de Libras. De 74, a gente tem 2 aprovados e a gente tinha exatamente 2 vagas. Ou seja, os 2 que passaram vão entrar. Isso aí já é uma coisa absurda, né? Por que eu tava falando do intérprete de Libras, né? Abrindo um parênteses bem rápido aqui. E aconteceram outros concursos que eu soube que é um valor baixo que o intérprete de Libras ganha. Se ele for trabalhar, conseguir um emprego, né, que realmente reconheça seu valor, seu trabalho, ele consegue uma remuneração muito maior. Então, normalmente as pessoas, por essa questão remuneratória, não vão assim, não concorrem, né? Se tiver alguém do intérprete de Libras, por favor, me corrija aí se isso for um erro. Mas de qualquer forma também pode ser, né? A questão da dificuldade da prova muito grande também. E ainda vai ter mais uma etapa para quem é intérprete de Libras, né? Vai ter a prova prática. Para as demais pessoas, os demais cargos não tem. Somente para quem for analista, assessor, analista judiciário, assessor e procurador. Aí jornalista, 66, né? Dentro da média que a gente estava vendo aqui. Médico, agora chegou a parte muito interessante. Dos médicos,
A gente tinha alguns concorrências absurdamente pequenas. Cardiologista, 25. Olha o urologista, 7. Endócrino, 8. Ginecologista, 47. Então, assim, concorrências pequenas. E em alguns, a gente tinha até um número de vagas, principalmente cadastro reserva, maior do que o número de pessoas inscritas, ou mesmo tanto, né? Aconteceu esse caso. Mas aqui, 54 no cardiologista, uma nota corte teoricamente baixa. No clínico geral, muito mais concorrente, né? 64 a nota de corte, ainda assim poucas pessoas. Olha o endócrino, endocrinologista. Nós tínhamos aqui, a princípio, no caso do endócrino, médico endócrino, uma vaguinha para 8 pessoas. Passaram 2 pessoas na prova. E ginecologista também, né? Aqui aumentou já mais a nível 67. Odonto, 65, uma nota também mediana. A gente tem a pedagogo, 68. No pedagogo aqui também a gente tem colegas que fizeram a prova da CEMED, né? Que saiu o resultado preliminar anteontem. E aí também é um resultado interessante, né? A gente pode ter aqui pessoas que conseguiram ser aprovadas na CEMED e aqui, então, também, se você tá aí, né, do pedagogo, muita gente da educação presente aí, meus parabéns. Educação física, 62, eu esperava aqui que eram 70 pontos no mínimo. E olha aqui o professor aqui, João Marcos de Oliveira, aqui no posição número 9. Existe aqui o PCD, né? Tem uma pessoa PCD aqui na frente. E ao todo, no caso, quando a gente olha aqui nessa tabela da educação física, é isso que eu ia também deixar mostrar para vocês, que é quando a gente fala da. Cadê a educação física aqui? Que não apareceu. Analista. É porque trocaram a nomenclatura no meio daqui. Antes estava educador físico, né? Era vagas imediatas, 3 vagas. Mas existe também aqui uma outra tabela, que é a vaga que aparece a questão do o nome é diferente, que é chama educador. Educador. Só encontrar aqui. No caso, esse daqui é a relação candidato-vaga, né? Mas aí a gente tem aqui no edital, realmente. Cadê o nosso editalzinho? Tem esse detalhe, vai existir alguns que não vai ter cadastro reserva, ou seja, não vai ter pessoas capacitadas para cadastro reserva, como é o caso daqueles dos médicos lá. Enfim, tá aqui. Então, no caso aqui, eu fiquei dentro dessas 7 da ampla concorrência aqui no cadastro reserva, então estamos bem. No caso aqui, um exemplo do médico, né? A gente tinha um médico urologista, que foi o que tinha poucas pessoas concorrendo. A gente tinha 3 amplas concorrências, sendo um PCD, e aí no caso dava 4 com mais um na vagas imediatas. Ou seja, a gente tem ali ampla concorrência, 4 pessoas. E a gente tem aí também, no caso, mais um PCD. Então são ao todo 5 pessoas. Se a gente vai aqui pro urologista, a gente tem, na verdade é o endócrino, né? Mas de qualquer forma, vamos ver o uro. Cara, eu acho que a gente não tem uro aprovado. Analista legislativo médico, ginecologista, na ordem alfabética, né? É isso. Das 7 pessoas, provavelmente aconteceu alguma ausência e reprovação. Não temos médicos urologistas aprovados. Isso aqui é um dado absurdamente curioso. Abriu vaga e não tem gente. Tá? Endócrino aqui, ó, no caso que eu falei, era o exemplo que eu ia utilizar. Nós temos 4 para serem chamados, um na ampla concorrência e mais três ampla concorrência também no cadastro reserva e mais um PCD. 4, só tem 2 aprovados. Então vai sobrar vaga, sobrar vaga, né? E o que é muito triste, assim, de forma geral, para a administração, tá?
Para a gente concluir aqui, a gente falou da educação física, né? Também pouquíssimas pessoas aprovadas. Programador 62 está ali mais ou menos. Psicólogo, altíssimo nível aqui, 70, né? Realmente era esse nível que eu esperava de todas as provas. Não sei se a prova do psicólogo foi ligeiramente mais fácil, ou a concorrência era muito mais forte. Redator 63. Ok. Assessor jurídico, alto nível aqui, né? De concorrência, assim, pessoas muito capacitadas. Ainda assim, 67. Muita gente, inclusive, passou aí também, né? O que mostra o esforço aí absurdo, absurdo deles. Procurador, olha o nível do procurador. 81. No caso, é 81 por quê? Porque no caso do procurador, especificamente, a gente tinha 100 questões, não é isso? Procurador. No caso do procurador, tá aí o concurso do procurador, 100 questões. Prova de procurador. Então, por esse motivo, tem aí, né? Assessor, procurador. No caso do assessor era 80 mesmo, e do analista era 80, mas do procurador eram 100. De 100, 81 questões aí do nosso primeiro colega, primeiro colocado. Por fim, é isso, né? Então, assim, a gente teve um nível que não foi tão alto assim, algumas notas até, em algumas específicas foi até baixo, e é isso, né? É, para quem tá chegando agora, que não conhece muito aí, a gente já expliquei várias vezes essa rotina no concurso da CEMED, mas aí, o que que é isso? Gabarito, resultado preliminar. O que que significa resultado preliminar? Significa que ainda pode haver alguma mudança. Então, ó, quem vai lá e fala, olha, minha nota tá errada, minha nota foi mais e lá no resultado saiu menos. Ah, eu vocês corrigiram a minha prova errada, né? Que não, tem um sistema e tal, muito difícil de ter algum erro, mas pode acontecer. Alguém entra na justiça para modificar alguma coisa na nota, pode acontecer uma mudança. Mas eu creio que são mudanças bem pontuais que não vão estar afetando tanto assim o andamento do processo e assim, quem sabe uma, duas né, no caso, uma notinha mais para cima, mude uma posição ou outra, mas assim, já tá tudo aqui transparente, né? Isso aqui é muito importante. A gente tem as notas de cada pessoa, então também quem fez é importante conferir cada partezinha, cada se tá batendo com aquele espelho lá, né, que inclusive que eu mostrei aqui na parte do consulta individual. E é isso, no mais, parabéns aí para aqueles que conseguiram passar. Aqueles que não conseguiram, vamos continuar. Vamos ter outros concursos vindo pela frente. E todas as atualizações que tiverem da Lean, eu te prometo que eu vou estar trazendo aqui, tá? Temos aqui embaixo uma opção de ser membro. Ser membro você consegue ter um contato mais próximo, mandar mensagem diretamente para mim, interagir, ver vídeos exclusivos. Eu posso fazer uma análise, inclusive, mais detalhada aqui da aliança. Aí você me sinalizar, se torna membro e comenta no meu último post lá falando: professor, faz um vídeo detalhado é, sobre mais detalhes sobre a aliança, sobre tal assunto. Tudo isso aí você pode recomendar, tá? Não esqueça de hypar o vídeo quando você curtir. Vai ter a opção hypar e é de graça, totalmente de graça para você hypar, compartilhar, mandar para todo mundo que fez a Lean, para já ficar mais calminho. E eu ainda vou fazer outros conteúdos ainda hoje sobre a Lean, que é para deixar tudo bem claro, tudo bem tranquilo sobre os próximos passos, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!